Agora vamos para a página 4 das anotações sobre a palavra de Deus. Então a pergunta é: em qual sentido a palavra de Deus que estamos falando? Porque em João 1:1 a gente aprende que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Pode ir para a lacuna. A palavra de Deus como a pessoa de Jesus Cristo. A gente tem isso. Será que estamos falando disso? Número 2, a palavra de Deus, o falar de Deus, né? Quando ele fala através, talvez letra A, da criação, ou às vezes ele falou mesmo com pessoas como Moisés, Adão, Abraão e Jesus. A letra C, quando Deus fala através de pessoas como profetas. Então, Deus fala para eles para falar para os outros. Até para Jonas, que não queria falar a palavra de Deus para os ninevitas, mas acabou falando. Mas a gente vai falar neste sentido da palavra de Deus, letra D, quando está escrito, como a Bíblia. Então, neste estudo sobre bibliologia, a gente vai ver especificamente sobre as escrituras ou a Bíblia. Então, vamos falar sobre o cânon da escritura. O que é o cânon? O cânon é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Então, como é que recebemos o cânon? No Antigo Testamento já tinha uma lista dos livros fechado, era por nome a lei, ou a lei e os profetas, às vezes a lei, as escritas e os profetas, ou a poesia. Então temos essas listas e isso nunca foi em dúvida dos judeus. Eles sabiam o que era o cânon do Antigo Testamento e até Jesus confirmou a lei, ele confirmou o cânon. Então, não tem muita dúvida. Deuteronômio 4:2 diz para não adicionar nada nem tirar nenhuma coisa. O cânon é o que o povo já tinha aceito. Então, o que aconteceu? Tinha a lista, no Antigo Testamento, tinha aquela lista dos livros e depois o Novo Testamento. Então, com o tempo, as pessoas entenderam qual era a palavra de Deus e qual não era. Então, tinha uma lista em uma carta em 367 depois de Cristo e tinha um concílio que afirmou a lista em 397, um concílio da igreja, e eles falaram, isso é o cânon. Então, como é que eles sabiam quais eram? Basicamente, tinha autoridade, tinha uma ligação para os apóstolos, não tinha conflito com outros versículos, outras escrituras, tinha harmonia e tinha testemunhos de pessoas vivas ainda. Quer dizer, na época em que foi escrita, tinha pessoas vivas ainda que podiam confirmar. Tipo, 1 Coríntios 15, quando Paulo diz, Jesus ressuscitou, se não confia em mim, vai falar com essas pessoas. E deu lista de pessoas que tinham visto Jesus, a ascensão. Então, já era prova na hora. E nunca tem nada escrito, tipo uma carta de pessoas naquela época que falaram, Paulo escreveu esta carta e falou que fulano, que Pedro, não, vou usar um nome não bíblico, talvez Manuelzinho viu Jesus ressuscitado, vai falar com ele. E a pessoa diz, eu fui falar com o Manuelzinho e ele disse que não era verdade. Então o que Paulo escreveu está errado. Não tem isso. Nunca tem isso. Então, tem
tem essa evidência que levou a igreja a formar o cânon. E eu digo assim, mas realmente não foi tanto a igreja quanto Deus já tinha formado e eles só confirmaram. Isso já é o que é o aceito agora. Então, se quiser ler mais sobre isso, e qualquer assunto, se quiser ler mais, é é muita coisa aqui. O Cano, páginas 30, sobre o Novo Testamento, 33 até 43. 10 páginas que pode ler sobre isso. Eu não tenho tempo para ler o livro para vocês. Mas se tiver um assunto que quiser saber mais, vai no livro para ver. Então, as escrituras são as palavras de Deus. A gente tem 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, são as palavras de Deus. A gente sabe disso e devemos... Eu vou ficar na frente. Vou ler 2 Pedro 1:21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, foi o Espírito Santo que escreveu através de homens. Então, podemos confiar nisso. E por isso, a gente vai ver que o Espírito Santo trabalha junto com a palavra de Deus. Por isso, é importante entender a palavra de Deus para poder saber do Espírito Santo na sua vida. Quando lemos as Escrituras, elas falam conosco, nas suas anotações. Quando lemos as Escrituras, elas falam conosco. Está certo, a Bíblia está certo segundo história, arquitetura, arqueologia, segundo a si mesmo. E se você lê na Bíblia, será que é verdade? E depois eu vejo artigos, muitos artigos postados no Face, que pessoas me mandam, que dizem, arqueologia prova que o que a Bíblia escreveu sobre este rei é verdade. Prova que existia essa cidade mesmo, como a Bíblia ensina. Então, sempre prova que a Bíblia está certa. E mesma coisa com história, arquitetura, essas coisas. A Bíblia é o padrão e a autoridade para que nós comparamos. A Bíblia é o padrão. Se quiser saber a verdade, vai para a Bíblia. Se você pensa, David, está certo ou não? Vai para a Bíblia. Pensa sobre a igreja em na Bereia, no Novo Testamento, em Atos, diz que eles iam verificar com as Escrituras se o que fulano falou era verdade. Então, eles iam ouvir a pregação, depois voltar para casa, ver nas Escrituras, está certo ou não? E confirmar com as Escrituras. É o padrão. Deus nem só falava as Escrituras, ele usou as personalidades e experiências das pessoas para escrever a Bíblia. Então, por isso, Mateus é diferente do que Marcos, Marcos diferente do que Lucas, Lucas diferente do que João. São todos diferentes porque dão uma perspectiva diferente, mas sempre confirmam a mesma coisa. Então, pode ser que tenha... a gente vai chegar nisso, de erros. Desobediência à Bíblia é desobediência a Deus. Porque Deus sempre fala a verdade. Tito 1:2. Deus não minta. Então, pode confiar na Bíblia que está certo. Então, vou parar aqui para continuar a segunda parte de bibliologia.